Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia, estou aqui para a gente dar continuidade às aulas para o 9º ano. Hoje, o tema abordado é o Japão e as principais características populacional, econômica, política, cultural, juntamente com os tigres asiáticos. Vamos lá acompanhar a leitura. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão desenvolveu-se economicamente e se tornou uma potência capitalista, baseada sobretudo no crescimento da atividade industrial nos moldes ocidentais. Posteriormente, outros países asiáticos desenvolveram seus setores industriais, ficando conhecido como os tigres asiáticos. Em algumas décadas, a evolução dos índices sociais do Japão e também dos tigres asiáticos mostrou que as condições de vida da população tinham apresentado uma melhora muito significativa. Entre os tigres, atualmente, merece destaque a Coreia do Sul, pelos seus altos níveis educacionais. Para você ter ideia como foi simples essa estratégia do Japão, eles necessitavam de uma mão de obra qualificada no setor industrial, na questão econômica, e eles perceberam que, a longo prazo, se tivesse um investimento interessante, bacana na questão educacional, ia formar uma sociedade qualificada. E foi essa estratégia que eles fizeram e hoje está colhendo os frutos. Investiram em qualidade na educação e a longo prazo, essa parte da população se tornou profissionais qualificados que agora estão no mercado de trabalho fazendo o desenvolvimento não só do Japão, mas de toda a região conhecida como tigres asiáticos. Tá? Eu selecionei duas imagens, a questão da paisagem, para você ver a diversidade aí que existe no Japão. A primeira imagem aí, como vocês estão vendo, é uma parte mais rural, a questão do relevo, a questão da montanha, o acúmulo de neve, a questão da arquitetura, da vegetação bem diferente. E tem também uma parte mais urbana, do centro econômico do Japão, lá em Tóquio, aquela questão das propagandas, das fachadas, uma grande quantidade de gente transitando aí nas calçadas, atravessando aquelas faixas de pedestre larga. Nessa questão populacional, já vou falar dessa característica. Então, são paisagens bastante diferentes que encontramos no Japão. Vamos falar uma parte mais geográfica, a localização, questão do tamanho e como é que está a representatividade do Japão pelo mapa do mundo, tá? Então, vamos falar sobre o arquipélago japonês. O arquipélago japonês é formado por 4 grandes ilhas, além de milhares de outras pequenas ilhas, em sua maioria desabitadas. Localizado na porção leste da Ásia, o país tem uma extensão territorial de quase 378 mil quilômetros quadrados. A maior parte do relevo do Japão é constituída de montanhas, algumas com mais de 3 mil metros de altitude, o que dificulta a ocupação humana. Apesar disso, apenas 15% do território japonês é formado por planície. Volta aqui para mim, para vocês entenderem. O arquipélago japonês já é pequeno. Dentro desse pequeno território tem montanhas, que dificultam a ocupação humana. Então só 15% do território é planície, área plana, favorável para a ocupação humana. Então tem muita gente, o Japão é muito populoso, grande quantidade de pessoas, mas não é tão povoado, distribuída aí essa população pelo território. Por quê? Questões naturais, montanhas, por exemplo. Então, imagina uma grande quantidade tendo só 15% do território ideal para ocupação. Então, consequentemente, vai todo mundo estar morando aí, tudo aglomerado, Então, por isso que toda a questão logística, de infraestrutura da cidade tem que ter planejado para essa superpopulação. Tá? Vamos aqui analisar o mapa, Para a gente começar a analisar o mapa, essas cores mais fortes, esse laranja, são as partes mais elevadas do relevo, as montanhas. A parte mais amarelinha, vamos dizer assim, é a parte mediana ali das planícies. E a parte verde é o litoral. Então vocês podem ver que tem uma parte muito laranja, muito com a tonalidade forte, que é a presença das montanhas. Então no decorrer da ilha, do arquipélago todinho, tem a presença das montanhas, dificultando a ocupação humana. Como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, tem a Rússia, tem a Coreia do Norte, tem a Coreia do Sul, mais abaixo não dá para ver, mas também tem a China. Então é essa questão aí, do lado direito o Oceano Pacífico e tem essa separação, o Mar do Japão, que é o leste da Ásia, que faz, vamos assim, tem um contato da Rússia, da Península da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, e também da China, tá? Vamos lá falar um pouquinho da questão geográfica dos fenômenos naturais que acontecem lá no Japão.
conhecido também como Círculo do Fogo do Pacífico. Acompanhe a leitura. O Japão está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, na região de encontro de placas tectônicas, a placa eurasiática e também a placa do Pacífico, junto com a norte-americana e das Filipinas. Olha, 4 placas praticamente aí se encontrando. Trata-se de uma área de 40 mil quilômetros de extensão, de grandes instabilidades tectônicas, que circundam no norte do Oceano Pacífico, onde ocorrem inúmeros terremotos e a intensa atividade vulcânica. Então, todo esse texto aqui foi para dar uma introdução, para eu explicar essa imagem que vocês estão vendo. Na parte de cima, né, da imagem, vocês estão vendo aí a questão da localização do Japão, esse quadradozinho aí vermelho do lado direito, né, onde está localizado o Japão, e onde acontece toda essa movimentação. A parte de baixo, esse detalhe aí, vocês estão vendo esses blocos, que são as placas tectônicas. Se você analisar do lado direito da imagem, você dá para ver ali a Rússia, a China, a Península da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Essa parte vermelha é o Japão. E aí vamos analisar, eu quero que vocês prestem atenção na parte de baixo, onde tem essas setinhas brancas. Então a gente tem, por exemplo, do lado esquerdo a placa eurasiática, essa maior, né, que ela é mais pesada, tem mais força. Do lado direito tem a placa pacífica e no meio, mais abaixo, tem a placa das Filipinas. Então vamos tentar analisar. O Japão está mesmo no encontro dessas 3 placas, ainda tem a norte-americana, que eu não vou nem falar. Agora você imagina, a placa das Filipinas, ela por ser menor, ela ser mais leve, ela vai ficar abaixo, sendo empurrada pela placa maior. Volta aqui para mim, diretor, a imagem. Vamos analisar aqui, ó. Como vocês estão vendo, observa aqui na minha imagem. Tem uma placa tectônica nesse sentido e tem outra no sentido contrário. Essa aqui é mais pesada, tá? Então, quando tem um encontro, que é o movimento convergente, essa placa menor vai ficar embaixo. O sentido dela é ir para as camadas internas, calor, né, ali no manto, vai derreter. Esse movimento, que uma placa vai ficar abaixo da outra, chama zona de subducção. Consequentemente, essa placa maior, ela vai formar ali as montanhas. Então, esse movimento acontece a vibração, que é o terremoto, tá? Então, vai acontecer o quê? Essa placa vai nas camadas internas da Terra, vai derreter, derretendo, vai ter um aumento de temperatura e, consequentemente, também um aumento de pressão, proporcionando aí o quê? As atividades vulcânicas. Então, além dessa movimentação das placas tectônicas, o tectonismo, tem também a atividade vulcânica. E toda essa ideia que eu estou explicando para vocês tem terremoto, vulcão. Lembrando, o Japão é um arquipélago. Então, terremoto, vulcão debaixo d'água, também pode ocorrer a questão da tsunami. Além disso, imagine, tem a placa eurasiática, tem a placa aqui filipina no meio, e ainda tem uma terceira placa vindo no sentido contrário, né, que é do Pacífico. Então, naturalmente, vai ter uma atividade tectônica e vulcânica muito intensa aqui no Japão, tá? Então, vamos só para terminar essa imagem. Como vocês estão vendo aí, ó, o sentido das setinhas vai mostrar a movimentação. Então, a placa da esquerda, como vocês estão vendo na imagem, está no sentido contrário da Filipina, que vai para baixo. Então, tem 2 zonas de subducção aí. Certo? Então, no Japão, sofre bastante com a questão das atividades vulcânicas, das atividades tectônicas e também dos tsunamis. Além de outros fenômenos externos, como o furacão. Vamos lá falar essa questão da prevenção sobre essas catástrofes naturais. Acompanhe a leitura. Como medida de segurança, no Japão, as construções são erguidas com alicerces especiais e materiais reforçados para evitar que desmoronem quando atingidas por fortes abalos sísmicos, né, os terremotos. Existem ainda um sofisticado sistema que alerta a população de chegada de tsunamis. E toda a população recebe instrução de como agir para se proteger no caso ou de um tremor de terra ou também da chegada do tsunami. Inclusive, pessoal, esse treinamento é feito na escola. Tá? Os alunos têm um dia especial que é o de treinamento, tá todo mundo fazendo uma simulação, né? Toca uma sirene, os alunos sabem o que vai fazer. Se for, por exemplo, questão de terremoto, né, eles têm aquelas mesinhas, eles já são treinados de pegar a bolsinha dele, pegar o que e ficar lá embaixo da mesinha. Tá? Se for uma questão de tsunami, já tem o treinamento de evacuação do lugar, né? do local, tudo já treinado. Então, eles têm um kit especial, né? Que eles andam com
com a lanterna, né, com apito, toda essa questão. Por que apito? Deus me livre, né, se desmoronar para o resgate escutar onde é que está a pessoa, né, a vítima. Então, toda essa tecnologia, não só de treinamento, mas também da parte da engenharia, né, da arquitetônica, vamos analisar aqui nessas duas imagens que eu selecionei. A primeira imagem, que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né, esse prédio aí bem moderno, parece aí um funil, um furacão. A ideia dessa construção é que quando tem ventos fortes, né, esse vento consiga entrar no prédio e faça um movimento circular para que não seja impactado pela força do vento. Além disso, tem essa questão da vibração. Quando acontece um abalo, né, um abalo sísmico, um terremoto, toda essa estrutura, feita um funil, um cone assim, ela é mais estável, tá? Como fosse assim, 3 pontas. Para você entender direitinho, um tamborete de 4 pernas pode até ficar penso, mas se você pega um tamborete de 3 pernas, nunca vai ficar penso, se balançando, porque tem uma estabilidade maior. É o que acontece nessas engenharias. A gente está vendo só uma parte por completo e metade da outra, mas tem a parte de trás, que não dá para ver pela imagem. Então são 3 pontas. Então está bem estabilizado aí, pode tremer, tá? Lógico, o material de construção é muito resistente e também tem essa questão da flexibilidade do vento. Na outra imagem à direita, vocês estão vendo um arranha-céu muito alto e em cima tem como se fosse um pêndulo, um peso enorme, uma bola enorme, que vai fazer o contrapeso. Quando o prédio ele começa a pender para um lado, o pêndulo vai para o outro lado, certo? Isso acontece também até nos navios, né, os transatlânticos grandes. Então, esse pêndulo vai fazer um contrapeso. Então, tem todos os cálculos, né, da engenharia e eles são feitos para se movimentar mesmo, para se balançar. Além disso, a parte do alicerce, que eu falei no texto, né, a parte da base do prédio, ela é bem reforçada. Como vocês estão vendo aí na imagem, né, tem as colunas, vamos dizer assim, né, elas são muito profundas e dependendo do prédio tem até um sistema de amortecimento. Então ele fica como se fosse um amortecedor do carro. Balança, balança, por causa da vibração, mas não vai tombar, não vai quebrar, trincar, rachar. Dificilmente você vai ver uma notícia, né, prédio no Japão por causa do terremoto derrubou, né, foi abaixo, por causa desse avanço tecnológico. Então, nessa questão da engenharia, terremoto, o Japão é top no mundo, né? É uma questão de exemplo. Vamos falar um pouquinho das características populacionais do Japão. Acompanhe a leitura. De acordo com as estatísticas oficiais do governo japonês, em 2016, no território do Japão, viviam 126,9 milhões de pessoas, concentradas, em sua maioria, nas estreitas áreas de planície, 15% do território. A densidade demográfica nessas áreas é alta, cerca de 340,8 habitantes por quilômetro quadrado. Para você entender, você pega 1 quilômetro quadrado, certo? Coloca 340 pessoas e ainda bota um pouquinho mais, bota uma criança. Tudo naquele quilômetro quadrado. Em algumas regiões, a densidade supera os 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, como é o caso da região metropolitana de Tóquio, que foi aquela imagem que eu falei anteriormente, né? Muita gente vivendo em Tóquio, questão de desenvolvimento, né? Em 2015, o Japão era o país que apresentava a mais elevada expectativa de vida do mundo, 80,8 anos para os homens e 87,1 anos para as mulheres. Né? As mulheres, isso aí é questão mundial, se cuida mais, tem uma prevenção, tem um cuidado com o corpo, desde adolescente, vai com mais frequência ao médico e a consequência disso é a questão da expectativa de vida. Expectativa de vida não é só o tempo que você vai viver, você vai viver muito tempo, agora com uma qualidade de vida boa. Tá? Então, nessa ideia, no Japão, mas no homem, numa média, vive 80 anos. E a mulher, analisando, 87 anos, né? 7 anos a mais do que os homens. Então, os homens do Japão têm que ficar ligados, porque a mulher viúva vai aproveitar o restinho da vida, não é isso? Então, vamos se cuidar, homens do Japão. Quem estiver me assistindo aí do outro lado do mundo. Será que vai ter alguém me assistindo do outro lado do mundo? Vamos lá. Analisando a questão populacional, vamos falar da taxa de fecundidade. Acompanhe a leitura. Nesse país, a taxa de fecundidade tem decrescido ao longo das últimas décadas e atualmente se apresenta em 1,4 filhos por mulher. A previsão é de que essa taxa se mantenha nas próximas décadas. Consequentemente, o crescimento populacional é negativo, 0,1% negativo, e deverá ser de 0,5% em 2030, já, né? 10 anos já. Uma vez que o total de nascimentos não é capaz de repor a população atual. Estima-se que em 2030
a população japonesa terá passado de 126,9 milhões de habitantes. Em 2016 foi essa estatística. Para 119,1 milhões, tá? Ou seja, o número absoluto que a população do Japão tem voltará a ser como na época da década de 1980. Vamos lá aqui para a explicação. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher. Então, com o passar do tempo, vamos falar os motivos. Planejamento familiar, popularização dos métodos contraceptivos, a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, a autonomia da mulher, a mulher se profissionalizando através da educação, ela começa a ter uma visão diferente. Não ser aquela pessoa apenas de ter a função de reprodução e cuidados do filho, mas também de ajuda na questão econômica. Então, tem sua autonomia. Como consequência, as mulheres do Japão estão tendo uma quantidade de filhos menor e aí a gente vai ter um crescimento populacional negativo. A parte negativa disso, a população adulta vai diminuir e a população idosa vai aumentar. Por quê? Porque a expectativa de vida é longa. Para a mulher, 87 anos. E quem sustenta essa parte idosa da população é a população adulta, chamada de PEA, População Economicamente Ativa. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando, então eu recebo um salário. Quando eu recebo salário, o governo tira uma pequena porcentagem do meu salário para pagar o aposentado. Muita gente até se ilude. Ah, eu vou pagar o INSS, vou pagar a Previdência para garantir minha aposentadoria. Não, você não está pagando a sua aposentadoria. Você está pagando a aposentadoria do aposentado de hoje. Você vai apenas garantir o direito de quando você se aposentar, vocês, por exemplo, eu, quando me aposentar, quem vai pagar minha aposentadoria são vocês, que vão entrar no mercado de trabalho. O problema é que quando eu chegar na parte idosa, vai ter muito idoso. Então o governo tem que gastar muito dinheiro e vai ter poucos trabalhadores. O que é que vai acontecer? Você, essa pequena parte do meu salário, que hoje está tirando, vai aumentar a parte. Porque você não tem tanta gente, né, seus colegas de trabalho, para garantir a minha aposentadoria, que é garantia, que é direito, que eu trabalhei, eu vou receber. Consequência, vocês vão pagar mais impostos para garantir a minha aposentadoria. Por isso que é interessante você estudar, se qualificar, para você ter um salário bom e quando o governo tirar essa grande parcela, não sentir falta no seu orçamento. Então, a educação é o que aconteceu no Japão, eles investiram em educação. Então, tem salários bons, pode tirar, porque não vai fazer falta. Tá bom? Eu coloquei uma imagem aí para você analisar no centro de Tóquio aí, né? Essa questão tem um cruzamento, né? 4 lados e ainda tem uma faixa de pedestre na diagonal. Então, quando fecha, tem um tempo maior, lógico. Então, tem essa muvuca aí, né? Uma grande concentração populacional que existe no Japão. Então, pessoal, falei do Japão, é outro país, um país desenvolvido, tem educação de qualidade, né? Questão industrial boa, mas aí dá para a gente comparar um pouquinho com o Brasil. Nessa ideia de investimento educacional de qualidade, para longo prazo, ter um país desenvolvido. É minha intenção tornar meu país desenvolvido, através do meu trabalho, que você, através do seu estudo, também torne um país mais desenvolvido, né? Então, com seu esforço e com o meu esforço, a gente consegue tornar o nosso país melhor, nossa sociedade melhor, né? E quem sabe até concorrer um dia com o Japão. Será que a gente concorre tecnologicamente com o Japão? Vou deixar essa dúvida no ar. Pessoal, obrigado pela atenção, pela audiência. Essa foi a aula para o 9º ano de Geografia sobre o Japão. Me chamo o professor Adson Ícaro e obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!